Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos, no capítulo 11. Salmos, capítulo 11, versículo 3. Todos acharam? Amém? Fala assim: na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, o que poderá fazer o justo? Tem uma tradução que diz assim: se faltarem os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quem tem essa tradução aí? Alguém tem? Lê bem alto para mim aí, quem tem essa tradução. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Coloca sua mão no seu coração. Vamos fazer mais uma oração nessa noite, amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua presença aqui nessa noite. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, aos teus pastos verdejantes nessa noite, às suas águas tranquilas. Senhor, que nós possamos ser ministrados de forma especial pela tua palavra. Fala comigo, fala com cada um dos meus irmãos aqui. Ó Deus, e que a sua palavra inaugure um caminho vitorioso nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Profetiza para o seu irmão aí, diga para ele: Deus vai falar com você nessa noite. Isso, profetiza para mais uns 2 ou 3 aí, sua boca é um chofar, amém? Deus vai falar com você nessa noite. Quantos creem? Dê glória a Deus. Aleluia. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando a palavra de Deus aqui fala de fundamentos, é aquilo que diz respeito àquilo que sustenta, não é? Se você tiver uma vida estabelecida, uma vida que é sustentada por princípios que tem base na verdade da palavra de Deus, eu quero dizer para você que você tem muita chance de prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Se você tem a sua vida estabelecida, estruturada, sobre fundamentos que não tem base na verdade da palavra de Deus, eu posso dizer para você também que muito provavelmente você não vai conseguir prosperar nos seus caminhos, não é? Quando a palavra de Deus aqui fala de fundamentos, está falando daquilo que sustenta, que é a base, né? O alicerce. E o salmista ele faz essa pergunta: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Não é? E eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Duas perguntas que eu quero fazer para você. Quais são os fundamentos que estão estabelecidos no seu ser, na sua vida, que sustentam o caminhar da sua vida, que dá estrutura para o conjunto de coisas que é a sua vida, né? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. E a outra pergunta que eu quero fazer para você: se há algum fundamento destruído na sua vida, algum fundamento destruído na sua vida, o que se pode fazer? Né? A mesma pergunta que o salmista fez. A palavra de Deus lá no livro de Provérbios, se você quiser acompanhar comigo, Provérbios no capítulo 9. Provérbios fica logo depois de Salmos, no capítulo 9,
fala assim, versículo 1: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O caráter de Deus, ele está estabelecido, irmãos, sobre 7 colunas, né? As 7 colunas que está escrito aqui no livro de Provérbios. E eu quero citar essas colunas para você que são, primeiro, santidade, é o primeiro pilar do caráter de Deus. Segundo, verdade. Terceiro, justiça. Quarto, integridade. Quinto, sabedoria. Sexto, bondade. E o sétimo, serviço. O apóstolo Paulo, ele falou assim que nós deveríamos ser imitadores dele como ele era de Cristo. E o Senhor, ele falou assim: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Nós temos o modelo principal, o maior modelo que nós temos de um caráter santo, de um caráter abençoado, é o modelo de Cristo. Amém? E nessa noite eu quero ministrar no seu coração essas verdades, para que você possa detectar na sua vida se há alguma coisa que está desajustada, se há algum pilar do seu caráter que não condiz com os pilares do caráter de Deus na sua vida. Amém? Lá em Apocalipse, no capítulo 2, abra comigo lá, por favor, se você puder. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 4. Ele fala assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não em breve a ti virei, e te darei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então a palavra de Deus nessa noite, ela nos alerta, ela aponta para nós um caminho, amém? Para que esses pilares, o que pode fazer o justo? O Senhor, ele aponta para mim e para você um caminho. Você deve voltar aonde você caiu. Aonde foi que os pilares de um caráter santo, de uma vida santa, de uma vida justa, aonde é que eles foram comprometidos? Você deve voltar lá nesse lugar, amém? E reestabelecer. E uma coisa que você deve restabelecer o primeiro pilar, é o pilar da santidade. Repete comigo: santidade. Fala com seu irmão: você precisa ser santo, meu irmão. Como que nós vamos ser santos, irmãos, em uma geração tão corrupta? Sim ou não? Não é? Hoje em dia, o absoluto virou relativo. E o relativo ficou absoluto. Sim ou não? Eu tive uma notícia essa semana de que um casal muito conhecido nosso estavam se separando esses dias. E alguém assim, de uma referência muito grande, estava avalizando. Eu falei: Deus, como é que funciona isso? Né? Como que funciona? O que era verdade absoluta ficou relativo. Né? Como que nós vamos abalizar? Como que você vai ter um crivo, né, para que você caminhe em santidade? Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é a verdade, ela não falha, não é verdade? Amém? Olha para você ver, abra comigo lá em Levíticos, capítulo 19. Êxodo, hoje nós vamos caminhar bastante na Bíblia, tá bom? Levíticos, capítulo 19.
Versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém? Então por que você precisa ser santo? Porque o Deus que você serve, Ele é santo. E você não pode se relacionar com o Senhor se você não for santo. Você não pode entrar na presença dEle com as suas vestes sujas. Quando estão entendendo a glória de Deus? Se você tiver com a sua vida de santidade comprometida, você não pode tocar no que é santo. O santo e o profano, irmãos, é igual água e óleo, não misturam, não tem compatibilidade, não funciona. A santidade, ela atrai Deus, e aquilo que é profano distancia o Senhor de você. Então, se você quiser estabelecer esse pilar na sua vida, você precisa caminhar em santidade. Amém? E o que é caminhar em santidade? É dizer não para o pecado. Não é? É ser violento com você mesmo. É se distanciar daquilo que fere a santidade de Deus na sua vida. Não é? É fazer aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Como estão entendendo a glória a Deus? Eu preciso ser santo e você também precisa ser santo. Se nós não formos santos, esse pilar do caráter de Cristo nas nossas vidas fica comprometido. E se ele estiver comprometido, você não vai conseguir se relacionar com o Senhor. A palavra de Deus diz assim: seguir a santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos aqui querem ver o Senhor? Então você precisa se santificar todos os dias, né? A palavra de Deus diz assim que quem está sujo procura sujar-se mais, e quem está limpo procura limpar-se cada dia mais, né? Então nós precisamos seguir esse caminho de santidade, amém? Estabelecer esse pilar de santidade, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que você passe por perdas. Eu me lembro que a família da minha mãe, ela sempre nos abençoou muito. Nós éramos de uma família muito humilde, e quando a minha mãe se converteu, os meus tios, eles gostavam muito de ir lá para minha casa. Minha mãe fazia galo, e eles ficavam jogando truque, buraco, né? E ia domingo adentro, irmãos, jogando e fazendo farra, não é? E a minha mãe se converteu, e aí ela não conseguia ir no culto no domingo à noite, porque a família dela estava lá em casa. Como que ela ia sair? Não é? E ela perguntou para o pastor da igreja, ele falou: minha irmã, convida eles para vir com você, e se eles não quiserem vir, deixe eles lá e venha, porque a palavra de Deus diz assim que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, amém? Então, você precisa ser radical. Fala com o seu irmão: seja radical, meu irmão. Prefira o Senhor, amém? Ainda que você passe por perdas. Como estão entendendo a glória a Deus? Aleluia. Quantos aqui estão dispostos a perder por causa dele? Sim ou não? Está disposto a perder para ganhar a Cristo? Quantos estão dispostos? Aleluia. Não é? O apóstolo Pedro, ele falou esse versículo lá em 1 Pedro, ele falou de novo, ele repetiu isso. Essa verdade aqui é uma verdade para os judeus, mas é uma verdade para nós também, para mim e para você, amém? Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, não é? Nós vivemos num mundo tão liberal hoje em dia, não é verdade, irmãos? Tudo é normal, as crianças estão sendo discipuladas na promiscuidade, e as pessoas falam assim: que bonitinho, ela dançando na boquinha da garrafa, que gracinha, olha o quadradinho de 8 que ela está fazendo, que lindo. Irmãos, a promiscuidade, as crianças estão sendo discipuladas nisso, e nós, estou falando assim, estou generalizando, né? Muitas vezes achamos bonito, batemos palma, né? Não, amém? Nós precisamos nos centrar em Deus, amém, meu irmão? Fala com o seu irmão assim: se centra, meu irmão. O santo não mistura com o que é profano.
Quantos estão entendendo a glória a Deus? Aleluia. O Senhor, Ele quer fazer de mim uma pessoa santa, Ele quer fazer de você uma pessoa santa, mas isso depende de que eu dê passos para isso, amém? Que eu decida abandonar o pecado, ainda que eu perca, ainda que eu seja antiquado, ainda que as pessoas olhem para mim e falem assim, mas esse cara é careta demais, olha só para você ver, é fanático. Não importa, meu irmão, importa agradar a Deus, amém? Aleluia. Santidade. Eu preciso estabelecer esse pilar do caráter de Cristo na minha vida. Né? Aonde foi que você se distanciou da santidade? Volta lá, meu irmão. A Bíblia fala que nós devemos voltar onde nós caímos, porque senão o Senhor vai vir, vai retirar de você o seu candeeiro, a sua luz, a luz que ilumina, né? A palavra de Deus fala assim, que lâmpada para os seus pés é a tua palavra. Talvez você está andando sem rumo na sua vida, sabe por quê? Falta luz de Deus, seu candeeiro já foi removido há muito tempo. Por quê? Porque falta santidade. Então, volta, amém? Volta lá onde você caiu, se arrepende, decida levar uma vida santa, né? Tira dos seus lábios aquela palavra assim, tem nada a ver não, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Ai, mas vocês são tão radicais, né? Precisa disso tudo não, né? Isso não tem nada a ver, sim ou não? Não, irmãos, amém? Aquilo que a palavra de Deus diz é, amém? E é isso que nós temos que fazer. Ainda que o mundo olhe para você e diga que você é radical, ainda que o mundo olhe para você e diga que você é fanático, amém? Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que nós somos forasteiros em terra estranha. Somos ET aqui, irmãos. Nós não somos dessa terra. Amém? Nós não temos que nos conformar com o padrão que o mundo estabeleceu, não. Você é do céu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, eu preciso buscar a santidade. A santidade, irmãos, é algo que você desenvolve. Ontem, você tinha um nível de santidade, hoje o seu nível de santidade ele precisa ser maior do que o que foi ontem, e amanhã você precisa ser mais santo que você foi hoje, amém? Então é passo a passo, dia a dia, né? Você vai se limpando, né? E você vai entrando em um lugar diferente em Deus. Quando estão entendendo? E o Espírito Santo, à medida que ele observa em você, que ele percebe em você um desejo de estar na presença de Deus, de servir a Deus, de fazer o que é certo, ele vai ajudar você, porque ele é o nosso paracletos, amém? Aquele que está do nosso lado, nos ajudando nas nossas fraquezas, amém? Intercedendo por nós diante do Pai. Senhor, ajuda ele, porque ele tem fraqueza tal, ele precisa da sua ajuda. O Espírito Santo, ele está ajudando você. Ele está intercedendo por você todo instante, né? Então, não desista, caminhe para a santidade, mire um alvo e diga, eu vou abandonar esse pecado que me escraviza, eu vou buscar ajuda, faça qualquer coisa que for necessário, meu irmão, porque você precisa ver o Senhor, amém? Imagine se as trombetas de Deus soarem, param, pode ser agora, param, 7 vezes vão soar, e você não escutar, irmãos, porque só aqueles que estiverem em graça vão escutar as trombetas de Deus. E nós estamos aqui no culto, de repente essa pessoa que está do seu lado, ela desaparece do seu lado. E você não foi, porque você não estava caminhando em santidade, porque quem não caminha em santidade não vai ver a face de Jesus, não é? Irmãos, que frustração. Já pensou uma coisa dessa? Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para um nível mais alto de santidade todo dia, amém? Coloca a mão no seu coração e diga assim, Senhor, eu quero. Aleluia. Santidade, verdade. Você é uma pessoa verdadeira? Pergunta para o seu irmão, você é verdadeiro, irmão? Sabe, irmãos,
muito mais do que ser uma pessoa verdadeira, Deus, Ele quer que nós sejamos uma pessoa de verdade, amém? Que as pessoas olhem para mim e vejam em mim verdade, que eu não apresente algo que eu não sou, que eu seja uma pessoa que as pessoas olhem para mim e vejam em mim a verdade de Deus, amém? Se eu tenho problemas, que os problemas sejam vistos, estejam transparentes na minha vida. Se eu tenho virtudes, que elas também sobressaiam. Mas eu não quero ser eu não quero apresentar aquilo que eu não sou. Vocês estão entendendo? Tem um pastor envolvido com a MCM, pastor Raimundo Nonato. Ele falou assim que um dia ele foi expulsar um demônio, chamado ele para expulsar um demônio. E aí ele falou que ele era uma pessoa de Deus, que estava querendo Deus e tal. E quando ele entrou na casa, assim, o demônio, era tão, a possessão, o nível de possessão daquela pessoa era tal que eles construíram um quartinho no fundo do lote, assim, colocaram ele preso, lá ficava preso. E quando ele entrou, o Espírito gritou com ele assim: já vem você, né, pastorzinho mentiroso? Não é? Ele falou: meu Deus do céu. Ele não era mentiroso, não era uma pessoa que falava mentira, mas tinha situações na vida dele que não eram verdade. Vocês estão entendendo? Então, que Deus estabeleça em mim e você a verdade dele, amém? Irmãos, nós temos que ser transparentes, amém? Nós temos que ser cheios da verdade de Deus. Nós temos que ser verdadeiros, temos que ser pessoas de verdade. Você não pode apresentar para as pessoas aquilo que você não é. Seja quem você é. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quanto mais eu me envolvo com a verdade, mais liberto eu vou sendo, irmãos. Mais verdade de Deus vai entrando na minha vida, e as mentiras, elas vão saindo, vão sendo lavadas do meu interior, eu vou sendo purificado, vou sendo cheio da verdade de Deus, amém? Amém. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 16. João 16, 13. Fala assim, ó: mas quando vier o Espírito, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito da verdade, ele vai nos guiar a toda a verdade. Você quer ser uma pessoa verdadeira? Quantos aqui querem ser verdadeiros? Ser uma pessoa de verdade. Então você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Todos os dias você precisa se envolver com o Espírito de Deus, para que Ele possa te conduzir à verdade, para que Ele possa te ensinar a verdade, para que Ele possa estabelecer a verdade na sua mentira, para que Ele possa conduzir você à verdade de Deus. O Espírito de Deus, Ele anuncia ao homem a verdade, né? Então eu preciso me envolver com o Espírito Santo. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, amém? Então são duas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso me envolver com o Espírito Santo, para que a verdade de Deus seja estabelecida na minha mentira, né? Nós temos um exemplo bem clássico aqui, até hoje de manhã eu citei, vou citar de novo. A pastora Adriana foi diagnosticada com uma enfermidade, não é? Mas ela não acreditou no diagnóstico do médico. Ela falou: não é isso que a palavra de Deus diz a meu respeito. Como você está entendendo a glória a Deus? O que tem sido estabelecido contra você que é mentira? Você precisa que o Espírito Santo te guie à verdade, amém? Qual é a verdade que a pastora Adriana foi conduzida? Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as dores carregou sobre si, amém? E pelas suas pisaduras eu fui sarada, aleluia! Há uma verdade de Deus estabelecida no interior dela, e por mais que as circunstâncias digam o contrário,
ela tem uma âncora que estabeleceu a alma dela firme na palavra, amém? Aleluia. E toda mentira do diabo, irmãos, não prevalece, amém? Então eu preciso que o Espírito Santo me conduza à verdade. Eu imagino que o Espírito Santo soprou no ouvido dela assim, ó: eu levei sobre si as suas dores, você é sarada. Amém? O que você precisa ouvir de Deus nessa noite para que a mentira caia na sua vida? Então se envolva com o Espírito Santo, porque Ele vai ministrar para você. Amém? Ele vai soprar no seu ouvido a verdade da palavra, que vai conduzir você à vitória em nome de Jesus. Santidade, verdade. Né? Então, o que faz de mim uma pessoa verdadeira? O tanto que eu tenho da palavra de Deus revelada na minha vida. Como estão entendendo? Quantos aqui no passado fumaram? Por que você não fuma mais? Porque algo aconteceu no seu interior, amém? A verdade de Deus, ela te livrou do te livrou do vício. Tem uma aguinha aqui? Quer um pouquinho? Aleluia. A verdade de Deus, ela te livrou do vício, amém? Qual outro pecado que te escravizava que você ficou livre? Você ficou livre por quê? Porque você é bom? Porque você é forte? Porque você é determinado? Não, meu irmão. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a verdade de Deus, ela gerou fortaleza na sua fraqueza. Quantos estão entendendo? E te tirou daquele lugar de escravidão e colocou você no lugar de liberdade. Você não está preso mais pelo vício, porque a verdade de Deus te conduziu à vitória. Aleluia! Então, eu preciso desse pilar do caráter de Cristo na minha vida também. Verdade. Terceiro pilar, justiça. O que é justiça? Numa tradução assim, bem literal, bem chula, né, bem comum, justiça é você dar às pessoas aquilo que elas merecem. Né? Quando uma pessoa é furtada daquilo que ela merece, ela se sente injustiçada. No caráter de Deus, irmãos, não há injustiça, Ele é o Deus justo. Amém? Olha só, abra comigo lá em Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Fala assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como um vento que nos arrebata. Então a palavra de Deus, ela trata da justiça do homem como trapo de imundícia, né? Eu já ouvi alguém dizer que o trapo de imundícia aqui eram aquelas ataduras que eles colocavam nas feridas dos leprosos, né? E depois tirava aquele trapinho que eles tiravam das feridas do leproso, que naquela época não tinha tratamento para lepra. Então eles enrolavam a ferida com aquelas gases assim, depois aquele trapinho que eles tiravam da ferida, é disso que a palavra de Deus aqui está tratando, né? Então a nossa justiça é como trapo de imundícia, amém? Agora, a justiça de Deus, ela revela uma justiça perfeita, amém? Como que eu vou estabelecer justiça? Se nós aplicarmos o formato humano, irmãos, vai ser sempre imundícia, vai ser sempre algo comprometido, algo que não tem base na verdade de Deus, algo que não tem base na palavra de Deus, algo que está distante da vontade de Deus. É por isso que nós temos que permitir que Deus faça justiça, amém? Nós precisamos buscar a justiça de Deus, que Deus faça aquilo que tem que ser feito, por intermédio da minha vida e da sua vida, por intermédio das nossas vidas, não é? Ainda
que você sofra o dano, ainda que você perca, ainda que você passe por perdas, não é? Mas a verdade de Deus, a justiça de Deus, ela precisa ser estabelecida. Quando estão entendendo da glória de Deus? Amém. Quarto pilar, integridade. Abra comigo lá no Salmo 119. Versículos 1 a 8. Vou ler o texto. É um texto muito lindo. Ele fala assim, ó: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, aqueles que querem serem pessoas íntegras, né? Você que quer ser uma pessoa íntegra, talvez você tem procurado ser uma pessoa íntegra, mas como eu disse, irmãos, a integridade, ela não pode caminhar nos padrões humanos, ela tem que caminhar nos padrões do céu, amém? E aqui do versículo 1 a 8, ele trata da integridade. Olha para você ver que tremendo. Fala assim, ó: bem-aventurado os que trilham os caminhos retos. Então, uma pessoa íntegra, ela caminha em retidão. O que é caminhar em retidão? Caminhar em retidão é não se desviar do seu propósito, daquilo que Deus falou com você. O que Deus tem dito para você? O que Deus tem mostrado para você? Qual é o alvo que o Senhor falou que você deveria alcançar? Então, caminhe nesse alvo, amém? Caminhe, persiga, não se desvie, seja uma pessoa que caminha em retidão. Olha só, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Não é? Se você caminhar na lei de Deus, na lei do Senhor, você vai sempre andar em retidão. Não é? Versículo 2: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Né? Andar na palavra de Deus, nos caminhos de Deus, e fazer aquilo que o Senhor testemunhou, aquilo que Ele testemunhou, amém? Versículo 3: e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Né? Então, longe de mim aquilo que é iniquidade, aquilo que é o pecado, aquilo que o mundo oferece. Eu tenho que me distanciar dessas coisas. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Né? Então, eu preciso ser diligente em observar a lei de Deus, observar os mandamentos do Senhor. Precisa haver uma diligência no meu coração, no meu interior. Né? Eu não posso fazer essa e essa coisa e deixar de fazer aquela e aquela outra. Né? O pastor Márcio Valadão, ele fala o seguinte, que 99% de fidelidade é 100% de infidelidade. Ou você é 100% fiel, ou você não pode ser apenas 99%. Porque 99% não representa fidelidade. Amém? Então, ou você é 100% ou você não é nada. Como estão entendendo a glória de Deus? Olha só. Tu ordenaste os teus mandamentos para que eu diligentemente os observasse. Tomara que os seus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos perfeitos. Observarei os teus estatutos, não me desamparastes totalmente. Amém? Então, servir a Deus, seguir os caminhos do Senhor, andar na presença dEle, andar em caminhos retos, isso é ser uma pessoa íntegra. Eu preciso ser uma pessoa íntegra. Você precisa ser uma pessoa íntegra, amém? Integridade também fala de uma pessoa que não é corrompida, de uma pessoa que mantém tudo da forma que é original. Né? Eu preciso ser essa pessoa que não deixa aquilo que é a verdade de Deus se corromper, que não deixa aquilo que é original ter comprometimento.
Santidade, verdade, justiça, integridade, sabedoria. Abre comigo lá em Provérbios. Provérbios é o livro que mais ensina sobre sabedoria de toda a Bíblia. Ele fala aqui no capítulo 1, no versículo 7, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E aqui no capítulo 2, olha só para você ver a instrução que o escritor de Provérbios nos dá. Ele fala assim, ó, filho meu, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria a teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Olha que forte, irmãos. Amém? Então, é necessário que haja no coração do homem uma sede, um desejo, uma busca intensa, um clamor, um grito. Você está entendendo? Para que o Senhor ele derrame sobre você sabedoria. E a palavra de Deus diz assim que quando você encontrar sabedoria, você vai descobrir que você encontrou o temor do Senhor. Amém? Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu falo aqui de temor, eu não estou falando de você ter medo de Deus. Não é isso que Ele quer. Ele é um Pai amoroso, amém? Mas você precisa respeitar tanto o Senhor, que você nunca, jamais, vai ter qualquer atitude que possa decepcioná-lo. Amém? Isso é temer a Deus. Você nunca, jamais, em tempo algum, vai querer decepcionar a Deus com alguma das suas atitudes, com algum pecado, com alguma situação. Né? Tema a Deus e você vai ser uma pessoa sábia, que tem esse pilar de sabedoria estabelecido na sua vida. Né? Santidade, verdade, justiça, integridade, sabedoria, bondade. É o 6º pilar do caráter de Deus, do caráter de Cristo. Salmos 23, 6. Fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, né? Ele é o Salmo da ovelha. Ovelhinha falando assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Né? Refrigera a minha alma. Guia-me pelas vias da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Então, o que você precisa fazer para que a bondade de Deus possa invadir a sua vida? Para que você se torne uma pessoa boa. Não é? Mas não, como eu disse, não boa nos padrões do mundo. Né? A gente ouve muito isso, às vezes você vai pregar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, vai falar assim: eu não fumo, não bebo, sou uma pessoa cumpridora dos meus deveres, não dou prejuízo para ninguém. Para que eu não preciso de Deus? Não é verdade? Ela se julga uma pessoa boa. A palavra de Deus fala assim que só tem um que é bom, que é o nosso Pai que está no céu, amém? Agora, quando você se deixa pastorear,
quando você deixa Jesus pastorear você, quando você deixa Ele ministrar um pastoreio sobre a sua vida, aí então a bondade dele alcança a sua vida. Né? Você vai se tornando parecido com Ele, porque o pastoreamento está ligado com o discipulado. Né? Então deixa Jesus te discipular, amém? Deixa Ele pastorear você, deixa Ele transmitir o caráter dele para você, a ponto de que você se torne verdadeiramente uma pessoa boa. Amém? A bondade, irmãos, ela não é conivente com aquilo que é errado. Jesus, ele falou com Pedro assim, ó. Jesus amava Pedro, irmãos. Mas ele falou com Pedro assim: para trás de mim, endemoniado. Vocês estão entendendo? Para trás de mim, vá de retro. Não é? Por quê? Que ele foi tão duro com Pedro? Porque ele amava Pedro. Amém? Porque ele queria ser bom, porque ele queria transmitir bondade. Amém? Então a bondade, ela não é frouxa. Ela não é conivente com coisa errada. A bondade, ela estabelece uma voz profética que aponta o erro. Vocês estão entendendo, da glória a Deus? Então, seja uma pessoa, seja uma voz profética na sua casa, no seio da sua família. Fala, prega e diga, ó, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Quer uma palavra mais boa do que essa, irmãos? Uma palavra que vai livrar a alma da pessoa do inferno. Isso é manifestar a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus através da sua vida. Vocês estão entendendo, da glória a Deus? Então, em nome de Jesus, que essa bondade, ela possa seguir você todos os dias da sua vida. E essa bondade de Deus, ela vai vir sobre você na medida que você se deixa pastorear pelo Senhor. E para nós finalizarmos o serviço, né? Abre com a sua Bíblia comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 20. Versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse foi o exemplo de Jesus. Olha para você ver o que ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Ele fala assim: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Então, o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus que trabalha, né? A palavra de Deus diz assim, que Ele trabalha em prol daqueles que nele confiam. Né? O exemplo de Jesus para nós é um exemplo de serviço. Né? Flávio Joséfo, que foi um historiador contemporâneo de Jesus, ele fala assim, ele conta assim no livro dele, Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele fala assim que Jesus, no dia que ele iniciou o ministério dele, ele tirou as sandálias e nunca mais ele calçou, que era um sinônimo, um símbolo de serviço, de servidão, de ser servo, porque o servo daquela época não usava sapato. Como estão entendendo? O Deus que nós servimos é um Deus que trabalha. Ele trabalhou para que você pudesse estar aqui nessa noite. Ele trabalhou para você em todos os aspectos. Ele fundou o mundo e tudo que nele há. O Deus que nós servimos é um Deus que trabalha. Jesus nos ensinou o serviço, amém? E qual que é o objetivo do serviço dele? O objetivo é o que nós acabamos de ler, para que pessoas pudessem ser salvas, amém? Qual que deve ser o objetivo do seu serviço? Se você é uma pessoa que tem se trabalhado muito para se enriquecer,
Talvez você vai até chegar lá. E tomara que você chegue, se esse é o seu objetivo. Mas eu quero dizer para você que você está longe do propósito de Deus. Como você está entendendo? Todo o nosso trabalho, irmãos, ele deve ser voltado para que muitos conheçam a Cristo. Como você está entendendo? Não seja preguiçoso para servir a Deus. Amém? Seja uma pessoa que se esforça para trabalhar pelo Senhor. Nós estamos aqui no domingo de manhã. O fato de você vir aqui é um serviço para Deus. Quantos sabiam disso? O fato de você estar aqui na oração sexta-feira é um serviço para Deus. O fato de você orar e jejuar e buscar a Deus, tudo isso redunda em serviço. E eu quero dizer para você que o Senhor ele vai recompensar você, amém? A Bíblia fala assim, lá em 2 Coríntios capítulo 15, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão, né? A Bíblia fala assim que ele vai nos galardoar, amém? Então, sirva a Deus, arranca do seu coração toda frieza e preguiça de buscar a Deus, de se envolver com o corpo. Irmãos, o corpo de Cristo ele é problemático. A igreja é um problema sério, irmãos. Sim ou não? Sabe por quê? Porque você chegou aqui arrebentado. E esse irmão que está do seu lado, muito mais que você ainda. Então aqui é a reunião dos quebrados, irmãos. É a caverna do Adulão. Como estão entendendo? Como que nós podemos querer que tudo corra bem aqui no nosso meio? Sim ou não? Agora, também aqui é um tipo da arca de Noé, né? Aqui dentro é a vida de Deus acontecendo, lá fora é morte, lá fora tudo pereceu, né? Ainda que a igreja seja problemática, decida estar aqui, decida servir a Deus, decida trabalhar pelo reino, decida fazer a vontade de Deus, decida se dar muito. O apóstolo Paulo falou assim, eu quero me gastar e desgastar pela tua obra. Amém? Porque se você fizer isso, Deus ele vai estabelecer esse pilar do caráter dele na sua vida. O serviço ao Senhor. Amém? O serviço a essa pessoa que está ao seu lado. Não é? Arranca do seu coração toda frieza e toda indisposição de buscar a Deus e de fazer a vontade dele. Como estou entendendo a glória de Deus? Não estou falando para você que é fácil. Não é fácil não, irmãos, é difícil. Servir a Deus é difícil, é complicado, o caminho é estreito, aliás, a porta é estreita, né? O caminho é apertado, amém? Mas ele vai conduzir você à vida eterna, em nome de Jesus, né? E estabelecer nas nossas vidas os pilares do caráter de Cristo, os fundamentos, né? Que precisam ser estabelecidos. É um exercício todo dia. Mas se eu conseguir, e se você também conseguir, Deus ele vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Você pode crer nisso? Então fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Santidade, verdade, justiça, integridade, sabedoria, bondade e serviço. Esses são os 7 pilares do caráter de Cristo, que precisam ser estabelecidos na nossa vida. E o salmista ele pergunta, né? Se ruírem os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Né? Se há algum desses fundamentos que foram comprometidos na sua vida, ainda que você seja uma pessoa justa, dificilmente as coisas vão dar certo, irmãos. Né? Então, em nome de Jesus, que você nessa noite peça ao Espírito Santo ajuda. Talvez você sozinho você não vai conseguir, não é verdade?
E eu digo que é muito difícil que você consiga sozinho. Mas se o Espírito Santo de Deus ajudar você, basta um toque dele, basta uma palavra, basta uma ação do Espírito Santo e tudo se resolve. Tudo é colocado no lugar. Amém? Então feche os seus olhos. Você que nessa noite quer entrar nesse lugar onde os 7 pilares do caráter de Cristo vão ser estabelecidos na sua vida. Quantos aqui gostariam? Eu quero orar com você. Fica a sua mão erguida aí no lugar que você está. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Senhor, quando nós ouvimos sobre isso, sobre tudo isso, parece ser tão distante, Deus. Mas nós sabemos também, Senhor, que há uma graça que foi derramada sobre nós, foi derramada sobre mim e sobre cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Quando o Senhor nos alerta que nós deveríamos buscar, Senhor, entrar nesse lugar onde os pilares do seu caráter são estabelecidos, eu creio que vem junto também uma graça. E eu quero ministrar essa graça aqui sobre cada um dos meus irmãos, que venha sobre eles, Senhor, uma porção sobrenatural da sua graça nessa noite, para que eles entrem nesse lugar, Senhor, um lugar onde o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a fazer o que tem que ser feito, ajuda-nos, ó Deus, a colocar cada um desses pilares estabelecidos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui com essa porção sobrenatural da sua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche sua mão assim com fé e diga: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Me conduz a essa verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Levanta sua mão em direção ao seu lar. Vamos fazer uma última oração. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, Senhor, nesse lugar, nessa noite. Queremos apresentar a Ti os nossos lares. Senhor, que a sua paz reine ali, ó Deus. Senhor, que a sua presença santa, poderosa, gloriosa, seja estabelecida, ó Deus, no seio da nossa família. Nós enviamos uma palavra de salvação para aqueles lares que ainda, ó Deus, precisam que a sua salvação seja estabelecida. Enviamos, ó Deus, uma palavra de prosperidade para cada um dos teus filhos aqui nesse lugar. Deus, que onde quer que eles colocarem as suas mãos, o Senhor faça florescer de forma especial. Abençoamos o seu povo nessa noite, Senhor, com a bênção da sua presença. Deus, faz brilhar a sua luz em nós, aonde quer que nós formos, que as pessoas possam ver a luz de Cristo em nós. Em nome de Jesus, eu abençoo o seu povo nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.